Então, está gravando a partir de agora. Pessoal, então vamos corrigir aqui primeiro as atividades que tinha ficado da outra aula. Então, página 26 da apostila, exercícios 1, 2, 3 e 4, ok? O 5 a gente faz no futuro, tá? Daqui a pouco, depois, porque ele envolve outra coisa que eu ainda não passei para vocês. Pessoal, eu vou resolver o que der aqui, e o que não der para resolver aqui eu faço no meu caderno, tá? Ops, mais alguém? Vamos lá então. Questão número 1. A questão número 1 fala assim, ó. Um objeto de massa 1 kg, fazer um... Por que tá? Peraí, eu tô meio torto aqui. Questão número 1. Então, um objeto de massa 1 kg é pendurado no teto por um cabo rígido de massa desprezível. Então, seria basicamente assim. Aqui está o teto, aqui está uma corda e aqui está o objeto. Certo? Bem simplesinho dessa forma. De massa desprezível. O objeto encontra-se imóvel. Se ele encontra-se imóvel, quer dizer que ele está paradinho. E a aceleração da gravidade local é 10. A tração no cabo e a aceleração do objeto, respectivamente, são quanto? Então, esse objeto tem 1 kg. Então, basicamente, o que acontece na situação é o seguinte, tá? O que está acontecendo na situação é que, sobre esse objeto, eu tenho o peso dele puxando ele para baixo, peso para baixo, e se ele está preso por uma corda, a tração da corda puxa ele para cima. Lembre que corda só serve para puxar. Se ela está esticada, ela está puxando esse objeto para cima. Tração. Como a questão fala que esse objeto está imóvel, o que eu posso dizer dessas duas forças? Se ele está imóvel, quer dizer que ele não está nem subindo nem descendo. Isso quer dizer que essas duas forças têm que ser iguais. Então, a tração tem que ser... Opa, sem flechinha, tá? É o valor. A tração tem que ser igual ao peso. Como a gente sabe que peso é mg, eu posso falar para vocês que a tração nessa corda é a massa vezes a gravidade. Então lembrem, tração é o nome da força aplicada em uma corda. Isso, a gente tira um pouco da sombra, tá? Meu copo tava ali. Meu copo cheio de água, tá? Não pensem que é outra coisa. Eu não tomo cachaça nesse horário. Massa 1, gravidade 10. Portanto, tração da corda 1 vezes 10 é 10. 10 newtons. Lembre que tração é a força aplicada através de uma corda, por isso é medida em newton, né? Então a tração é 10. A questão falou qual é a tração e qual é a aceleração. A letra C e a letra D falam que a tração é 10. Mas é a letra C ou a letra D? Bom, na letra D fala que a aceleração também é 10. Só que o objeto está parado. Se ele está parado, quer dizer que a aceleração dele é 0. Assim como a velocidade também é 0. Então a resposta correta é a letra C. Belezinha, pessoal? Tranquilo essa questão? Beleza, né? Certo? Certinho. Então, continuando. Questão número 2 agora. Então, a 2 eu vou fazer uns rabiscos aqui. Número 2. Então, Professor, fala. a Mariana falou que a senha tá dando erro. A senha tá dando erro? Vamos ver se eu vi direito, então. 8HYZ9. 8HY... Ah, é Z e 9. 8HYZ9. Agora sim. Acho que foi um erro de digitação mesmo, que o X e o Z ficam do lado. Então é isso. Vamos ver. Isso, apareceu aqui. Por que só pede senha para quem usa tablet? Porque pelo celular não pede, né? É tipo pelo computador e tablet. Beleza. Ele não tem uma opção de eu não colocar isso? Não sei. Bom. Por enquanto tá funcionando. A senha é sempre a mesma, né? No meu, porque ele tá linkado com o meu e-mail. Pessoal, então o número 1 tá aqui. Beleza? Tração tem que ser igual ao peso. Agora número 2. Então vamos ler ali o número 2. Marcos e Vitor puxam cada um uma mala de peso P. Então ele está falando que o peso é P, tá? Não está te dando o valor. Em velocidade constante. Esse fato da velocidade ser constante vai ser importante depois. Até uma mesma altura H. Porém, como mostrado na figura abaixo, Marcos puxa verticalmente. Então está aqui, erguendo para cima.
Enquanto Vitor faz um plano sem atrito, então uma rampa aqui sem atrito, com 60 graus de inclinação em relação ao solo, sendo TM e TV as trações nos cabos puxados respectivamente por Marcos e Vitor, é correto afirmar que. Então, pessoal, a ideia seria assim. Então, vamos fazer um desenho aqui. Eu tenho. Aqui é o Marcos. Essa é a corda do Marcos. E essa é a corda do Vitor. Tudo bem? Aqui está a mala puxada pelo Marcos. E aqui está a mala puxada pelo Vitor. Certo? Continuando aqui. Eu tenho peso da mala para baixo, tração para cima. Como ele fala que vai subir com aceleração zero, com velocidade constante, significa aceleração zero. Aceleração zero significa sem força resultante. Ou seja, essas duas forças têm que ser iguais. Você fala, mas se elas duas forem iguais, não fica parado? Não. Lembra da primeira lei de Newton. Se a força resultante é zero, a aceleração é zero. Então, o objeto parado fica parado, o objeto em movimento continua em movimento. Para ele subir com velocidade constante, as duas forças têm que ser iguais. Então, nessa situação, a tração da corda do Marcos, né, que é Marcos e aqui é Victor, a tração da corda do Marcos tem que ser igual ao peso. Se você sabe isso daqui, você já sabe qual é a resposta correta, né? Se a tração do Marcos é igual ao peso, a resposta correta é a letra C. Só isso. Só que vamos entender o porquê que o do Victor é diferente, tá? Como esse objeto está numa rampa, a gente vai dividir o peso dele em duas componentes. Eu teria tração para cá, né, tração da corda puxando para lá, e para cá eu teria o PX, beleza? E o PY está para dentro da rampa e a normal está para lá, né? Então, nesse caso, PY cancela com a normal, PX tem que ser igual à tração. Então, a tração da corda do Victor tem que ser igual ao PX. Tração da corda do Victor. Como que é o PX? PX é P seno do ângulo de inclinação da rampa. Ou seja, a tração na corda do Victor, seno de 60 graus, que ele fala que a rampa tem 60 graus, é 0,8. Então seria 0,8P. Ou seja, o que a gente pode concluir aqui? Que para subir esse objeto, o Marcos tem que fazer uma força exatamente igual ao peso. Beleza? Se ele quiser que esse objeto suba, o Marcos tem que fazer uma força igual ao peso do objeto. Se o Victor quer que esse objeto suba pela rampa, a força que ele tem que fazer é só 0,8 do peso, ou seja, 80% do peso. Então o Victor tem que fazer uma força menor para fazer esse objeto subir do que o Marcos. Tudo bem? Por isso que a gente usa a rampa, né? A rampa ela diminui a força necessária para fazer o objeto subir. Então não é mais igual, agora ela é menor. A letra A fala que a tração do Marcos é maior que o peso. Não, é igual. A letra B fala que a tração do Victor é maior que o peso. Não, a tração do Victor é menor que o peso. A C é a correta. A D, tração do Victor é igual ao peso. Não, a tração da corda do Victor é menor que o peso. E a E fala que a tração do Marcos é menor que o peso. Não, né? Se tivesse alguma opção que falava assim, ó, a tração do Victor é menor que o peso, daí seria verdadeira também, né? Que foi o que a gente conclui aqui, né? Que a tração do Victor é uma parcela só do peso. Entendido essa questão, gente? Beleza? Não é uma questão muito difícil, mas é uma questão só de análise mesmo da força, né? Certo? Então a ideia aqui é quando eu coloco numa rampa, o peso diminui. Então, vamos olhar agora a questão número 3. Então, vamos pegar aqui a minha folha. Eita, grudou. Caramba, que inútil que eu sou. Consigo separar um papel. E vamos para a questão número 3. Então a questão número 3 fala assim, 2 blocos A e B de massas iguais a respectivamente 4 e 6. Então o A tem 4 e o B tem 6. Vamos fazer um desenho então. Aqui está o A, que tem 4 quilogramas, tem uma corda. E aqui estaria o B, que tem 6 quilogramas. Estão ligados por um cabo inextensível. Inextensível significa um cabo que não estica, né? Então essa corda aqui no meio não estica de forma alguma. Cabo inextensível. E são puxados por uma força F sobre uma superfície horizontal e perfeitamente lisa. Perfeitamente lisa significa sem atrito, tá?
A força tem intensidade de 50 newtons. Então, eles são puxados aqui para a direita com uma força de 50 newtons. Determine. Letra A, o módulo da aceleração adquirida pelo conjunto. Então, pessoal, o que a gente tem que fazer aqui na letra A, número 3? Então, tem que calcular a aceleração. O que a gente pode perceber aqui? Como essa corda é inextensível, os dois objetos vão se mover juntos, né? Não tem como a corda esticar e um acelerar mais que o outro. Os dois vão ter que acelerar iguais. Então, eles vão se mover sempre na mesma distância. Ou seja, eles se movem como se fosse um objeto só. Se eles se movem como se fosse um objeto só, eu posso calcular a força resultante, posso aplicar a segunda lei de Newton para o sistema inteiro de uma vez só. Então, qual é a força que vai mover todo mundo? 50. Qual é a massa de todo mundo junto? 4 mais 6, 10. E qual a aceleração do conjunto? É isso que eu quero descobrir. Então, o 10 passa dividindo. 50 sobre 10 é igual a A. Então, a aceleração do conjunto é 5. 50 dividido por 10, 5. A aceleração mede em metro por segundo ao quadrado. Ok? Fechou? Professor, eu não consigo te ouvir. Sai aqui no YouTube. Acho que essa... Pera, né? Opa, agora sim? Sim, agora eu consigo te ouvir. Ah, foi, beleza. Opa, então tá certo. Pessoal, tranquilo aqui então? 5? Sim? Beleza. Então vamos lá. Letra B. É que eu botei porque eu queria tossir e não queria. Mas daí o meu celular reclamou aqui. Ah, porcaria, tecnologia não serve para nada. A letra B, ele quer saber qual é a força, leiam lá comigo, o módulo da força de tração com que o B puxa o A. Então, vou fazer de outra cor aqui. Ó. Através dessa corda, o B está puxando o A para a direita. Essa é a tração na corda, certo? Flechinha nas forças, né? Então, se você olhar somente o objeto A, vou circular aqui. Ó. Se eu olhar somente esse cara aqui agora, o que acontece? Se eu olhar só esse carinha aí. Se eu olhar só ele, eu também posso aplicar a segunda lei de Newton, Fr igual a m vezes A. Força resultante seria a combinação de todas as forças. Sobre o objeto A, a única força que atua é a própria tração. A massa dele é 4 e a aceleração dele é a aceleração do conjunto inteiro. A gente acabou de calcular igual a 5. Portanto, a tração aqui vale 4 vezes 5, 20 newtons. Então, esse é o resultado da letra B. Ok? A tração com que o B puxa o A vale 20 newtons. E a letra C? A letra C é bem simples, tá? A letra C é mais fácil ainda. Porque ele fala aqui. Letra C. O módulo da tração com que A puxa o B. A ideia é basicamente assim. Toda corda tem força dos dois lados. Por que a força dos dois lados? Porque é ação e reação. Certo? Então, se o B puxa o A para a direita, o A puxa o B para a esquerda. Quanto vale a força de reação? A força de reação sempre é igual à força de ação. Então, se o B está puxando o A com uma tração que a gente calculou que vale 20, a resposta da letra C, a força com que o A puxa o B, também é 20. Porque tem que ser iguais, né, gente? Beleza? Também tem que ser 20. Então, essa seria a maneira mais simples de resolver. As duas trações é ação e reação uma da outra, por isso elas têm que ser iguais. Foi o que a gente aprendeu lá, né? Lá na terceira lei de Newton. Mas dá para calcular. Então, a resposta mais simples é que C tem que ser igual a da B. Mas como que eu faria a conta? Agora, olhem só o objeto B. O objeto B tem duas forças atuando sobre ele. Se eu escrever a segunda lei para ele, ficaria assim. Fr igual a ma. Qual é a força resultante sobre ele? F para a direita menos tração para a esquerda. F ajuda o movimento, tração atrapalha. Por isso negativo. Massa vezes A. E agora só substitui os valores. O F vale 50, menos tração, massa dele é 6, aceleração é 5.
né? Porque a aceleração é 5 para todo mundo. Então, se você precisasse fazer a conta, ficaria 50, 6 vezes 5, 30. Tá mais, passa para o outro lado menos. E o t que está menos, passa mais. 50 menos 30, 20. Então vejam que posso fazer a conta, vai dar 20. Ou posso simplesmente lembrar que ação e reação tem que ser sempre valores iguais e o resultado também é 20. Né? Tanto faz. Como você prefere fazer a letra C? Lembrar que ação e reação são iguais ou realmente fazer a conta? Aí fica com você, né? Certo? A maneira mais fácil, obviamente, é lembrar das regrinhas básicas, né? A gente simplifica as continhas. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, número 3? Lembrando que a aula vai ficar gravada depois, tá? Então, não precisam se afobar para fazer tudo. Bom, para fechar as questões aqui, a gente tem a questão número 4. Então, questão número 4, cadê? A questão fala assim: dois blocos de massa M1 e M2 estão ligados por meio de um fio inextensível de massa desprezível que passa por uma polia ideal conforme a ilustração. Então, a gente tem aqui o desenho, um bloquinho na mesa, outro pendurado, preso por uma roldana ou polia, né? Certo? O bloco 2 está sobre uma superfície sem atrito e é acelerado, ele é puxado pelo bloco 1. Sabendo que M1 vale 2 kg e o M2 vale 6 kg, determine, e a gente tem que descobrir ali algumas coisinhas, que são as coisinhas básicas que a gente calcula nesse tipo de situação. Então vamos fazer um desenho. Eu teria... Aqui está a minha roldana, aqui tem uma corda, e aqui é o objeto número 1, M1, que vale 2 kg. Essa corda está presa no objeto M2 aqui em cima, objeto 2, que vale 6 kg. Beleza? Você pode pensar, mas esse objeto é muito leve para puxar outro. Mas como não tem atrito aqui, é totalmente liso, pensa que é tipo uma mesa de mármore com azeite em cima. Então ela está extremamente lisa, o mais liso possível. Então qualquer coisinha que essa corda fizer, esse objeto vai escorregar. É isso que vai acontecer nessa situação. A gente tem que descobrir na letra A aceleração do conjunto e na letra B a tração, o módulo da força de tração do bloco 1 sobre o bloco 2, ou seja, a tração na corda, né? Então é isso. Para calcular a aceleração, a gente faria o seguinte: a força resultante é m vezes a. Por que eu coloquei m maiúsculo? Porque os dois vão se mover juntos, já que a corda não estica. O tanto que esse acelerar tem que ser igual ao tanto que o outro acelerar. Mas está faltando a força resultante. Qual é a força que vai mover esse sistema? Então, a força que move esse sistema é o peso do objeto que está pendurado. Esse objeto que está pendurado está sendo puxado para baixo pelo peso. Então, só vou calcular o peso dele aqui do lado. Ó. Peso é massa vezes gravidade. A massa dele é 2, a gravidade é 10, portanto o peso dele é 20 newtons. Então aqui eu posso trocar. Qual a força que vai mover o conjunto inteiro? O peso do objeto pendurado, 20. Qual é a massa dos dois juntos? 2 vezes 6, 2 vezes 6 não, 2 mais 6, 8. 8A. E o 8 passa dividido. 20 dividido por 8 é igual a A, e a aceleração vale 2,5. 20 dividido por 8, 2,5. 2,5 o quê? Metro por segundo ao quadrado. Então essa é a resposta da letra A. Belezinha, gente? Certo? Bom, que mais? Letra B. Na letra B, peraí que meu óculos está me incomodando. Na letra B, eu tenho que descobrir qual é a tração na corda. Então agora eu vou fazer exatamente como a gente fez ali na questão anterior. Vou pegar aqui. Opa, não era essa. Aqui, gente, ó. Questão anterior. Vejam que para calcular aqui eu já tinha a força resultante, agora eu tive que calcular o peso, que é o peso que eu removi todo mundo. Se eu olhar o objeto que está sendo puxado, a tração que puxa ele é a força resultante. Agora eu faço a mesma coisa. Então, esse objeto que está sendo puxado aqui em cima, olha, vamos olhar só ele agora. Quem está puxando ele? Quem está puxando ele é a corda, a tração. Então, a única força que está puxando ele é a tração da corda. Então, ela é a força resultante. Se eu escrever a segunda lei de Newton, qual a força resultante? Tração. Massa, 6 e aceleração, 2,5. Belezinha?
Portanto, a tração na corda é 6 vezes 2,5 vai dar 15 newtons. Então está resolvida a questão. Certo, gente? Belezinha? Então, a aceleração do conjunto inteiro 2,5, gerada pelo peso do objeto pendurado, e a tração na corda 15 newtons. Então, se a gente for ver assim, seria assim, o peso desse objeto vale 20. Desses 20, ele usa 5 para mover ele mesmo. E ele passa pela corda 15 para mover o outro. Então, esse gasta 5, esse gasta 15 dos 20 totais que eu tinha disponíveis. Fechou então as 4 questões? Alguma dúvida? Hein? Tranquilinho essas 4 questões, gente? Sim. Beleza. Só uma coisinha aí, pera um pouquinho. Bom, eu vou falar para vocês o seguinte, na prova de vocês, que vai ser daqui a umas 3 semanas, 2, 3 semanas, não lembro, é meio que certeza que eu vou colocar uma questão assim, tá? Certo? De uma roldana, um objeto pendurado, puxando outro. Que é uma questão bem básica, tem que colocar. Bom, continuando então. Só para a gente terminar essa parte de roldana, eu quero que vocês percebam o seguinte. Essa roldana aqui é o que a gente chama de roldana fixa. Por que fixa? Porque ela está presa na parede. Né? O nome é meio óbvio. Ela é fixa porque ela não se move. Só que a gente tem um sistema diferente, que a gente chama de roldanas. Vou escrever aqui. Roldanas. Lembre que roldanas é a mesma coisa que polia, tá? Roldanas ou polias móveis. O que acontece quando eu tenho uma roldana ou uma polia móvel? A resposta é bem óbvia. Elas se mexem, porque elas são móveis. Então, como seria, pessoal? Então, pensa o seguinte. Eu vou desenhar 2 sistemas, tá? Um, que é um pouco mais complexo do que o outro, mas seria assim. Se eu tenho aqui uma roldana no teto, eu prendo, aqui está a minha corda, eu estou puxando ela para baixo. E desse lado, eu estou carregando o peso de um objeto. Então, aqui teria um peso, e eu quero erguer ela. Para erguer esse peso, eu tenho que fazer uma força, né? Nesse caso, como eu tenho uma roldana que é fixa, a força que eu tenho que fazer tem que ser igual ao peso. Então, na obra lá, quando o pedreiro prende a roldana no teto para puxar um balde de massa, ou uma ferramenta, ou qualquer outra coisa, a força que ele tem que fazer para baixo é igual ao peso do objeto, tá? É mais fácil ou mais difícil dessa forma? Bom, é mais fácil porque ao invés de fazer uma força para cima, eu faço uma força para baixo, que é mais fácil. Tudo bem? Mas o valor da força é o mesmo. Se eu estivesse lá em cima puxando essa corda, seria igual. Agora vamos ver o esquema em que eu tenho uma roldana móvel. Então o esquema seria assim, eu continuo tendo que ter uma fixa, só que agora, na minha carga, aqui está a minha carga, eu vou prender uma roldana aqui, ó. Beleza? Daí a corda, ela vai prender no teto, vai passar aqui, vai passar lá e vai ser puxada para cá. Então, quais são as forças que eu tenho agora? Eu faço uma força para baixo, o peso também puxa para baixo. Vocês conseguem perceber que quando eu puxar essa corda, esse objeto vai subir também? Só que agora eu tenho uma roldana que é móvel. Essa roldana aqui, ela vai subir junto com o objeto. Nesse caso, esse peso, ele vai ser sustentado por essa corda e essa corda aqui. Você fala, mas é a mesma corda. Bom, é a mesma corda, mas ela tem esse ponto de apoio e esse ponto de apoio. Então, nesse caso, a força que você vai ter que fazer, ela é o peso dividido por 2. Então, nessa situação, a força que eu tenho que fazer para erguer o objeto é só metade da força. Então, se esse objeto aqui tem 10 kg, o peso dele vale 100 newtons, a força que eu tenho que fazer para erguer, 100 newtons. Se esse objeto tem 10 kg, o peso dele é 100 newtons, mas a força que eu tenho que fazer para erguer agora é só metade, é só 50 newtons. Então vejam que ficou bem mais fácil erguer o objeto agora. Tudo bem? Se eu colocar mais uma roldana móvel, o sistema ficaria um pouco mais complexo, tá? Ficaria assim. Aqui está a roldana fixa, aqui está uma roldana móvel e aqui está outra roldana móvel. Essa é presa na carga. A corda vai passar lá e vai prender aqui. Tá vendo que a corda é presa direto na roldana? Essa roldana agora tem uma corda que prende no teto, outra que passa aqui e que puxa para cá. Veja que ficou bem mais complexo o sistema, né? Então o que vai acontecer? Tem o peso puxando aqui para baixo e aqui está a força. Então, quando eu puxar essa corda,
essa rodana vai subir. Quando essa rodana subir, ela vai puxar essa corda que vai fazer essa rodana subir. Então, aqui, essa rodana móvel vai dividir o peso pela metade. Então, a força que está aqui é só o peso dividido por 2. Só que essa rodana vai dividir mais uma vez por 2. Se eu dividir por 2 e depois dividir por 2, é como se eu dividisse por 4. Então, nesse caso aqui, a força que você vai ter que fazer é o peso dividido por 4. Então, cada vez que você tem uma rodana móvel, essa rodana móvel vai dividindo o peso pela metade. Então, dividiu pela metade e dividiu pela metade de novo. Então, com uma rodana móvel, o peso é dividido por 2. Com duas, o peso é dividido por 4. Se você tivesse 3, bom, se você tivesse 3, seria a metade da metade da metade. Então, o peso seria dividido por 8. Com 4, seria dividido por 16. O que significa que a gente pode chegar numa equação geral. Então, a equação geral é assim. A força que eu preciso é igual. O peso, né, que seria a carga que você está elevando, dividido por 2. E esse 2 ele tem que ser elevado a N. O que significa esse N? Então, esse N é o número de polias móveis. Daí você pergunta, onde eu vou usar isso? Sempre assim, né? Não precisa usar. A escola não está aí para ensinar o que você precisa usar na sua vida. A escola serve para você ter acesso a conhecimentos diferentes, conhecimentos novos. Mas basicamente isso daqui é usado principalmente em barco, quando você tem que erguer uma vela. Uma pessoa não tem potência para erguer uma vela, não tem poder, não tem essa força toda. Então ela usa essa ideia de rodanas móveis para diminuir a força que eu preciso, ok? Todo guindaste trabalha dessa forma. Então o guindaste ele vai ter várias correntes e tal, vários cabos que vão passar por rodanas móveis que vão diminuir a força necessária. Daí você não precisa colocar um mega motor gigantesco para erguer alguma coisa. Você coloca um motor mais fraco, já que a força vai ser reduzida. Tudo bem? Belezinha aqui, pessoal? Eu quero que vocês peguem a apostila de vocês na página número 27 mesmo. Então, a gente acabou de fazer as questões 1, 2, 3, 4. E agora eu quero fazer a número 5. Então, olha aqui. Então, questão número 5. Então, pessoal, a questão número 5 fala assim: Antônio precisa levar um bloco até uma altura H. Para isso, ele dispõe de uma roldana e de uma corda, e imagina duas maneiras para realizar a tarefa como mostrado na figura. Então, olha, veja que na figura 1, ele deixa a roldana presa no teto, vai puxar para baixo, o objeto vai subir. Na figura 2, ele prende a corda no teto e a roldana do objeto e vai puxar para cima. Despreze a massa da corda e da roldana e considere que o bloco se move com velocidade constante. Seja Fi o módulo da força necessária para elevar o bloco na situação da figura 1. F1, na verdade, né? Na situação mostrada na figura 2, essa grandeza é F2. Então a força que ele precisa para erguer aqui é F1, aqui é F2. Com base nessas informações, é correto afirmar que, veja o seguinte, se aqui ele usa só uma roldana fixa, se é uma roldana fixa, a força que ele tem que fazer é o próprio peso, certo? Beleza? Na situação 2, quando ele puxar essa corda para cima, é como se ele estivesse puxando essa corda para cima. Se essa corda é puxada para cima, a roldana é móvel. Se a roldana é móvel, o peso é metade. Tudo bem? Beleza, gente? Qual vai ser a resposta correta, então? A resposta correta é que na força número 1, com a roldana fixa, ele vai precisar do dobro da força da situação 2, em que a roldana é móvel. Resposta correta, letra B. Ok? Letra B aqui. A força 1 é 2 vezes a força 2. Então, nessa situação, a força que ele precisa fazer é metade. Então, eu preciso de 2 forças dessa para dar aquela. Entendido a ideia? Beleza? A roldana móvel divide a força pela metade. Eu vou fazer mais uma com vocês de roldana móvel, que é a questão da página número 43. Então, vamos lá, 43, exercício número 21. Cadê? Aqui. Ops, pula tudo. Então, olha aqui. Questão número 21, da página 43. É de uma faculdade, né? Exercício vestibular. Utilizou-se o acoplamento de polias, é uma palavra usada também, tá? Acoplamento, quando você tem várias polias ou várias roldanas juntas, mostrado na figura para levantar um peso de 120 kgf.
Pessoal, 120 kgf. Geralmente a gente usa para força somente newtons, tudo bem? kgf é uma unidade que pode ser utilizada também para força, mas não é a unidade correta, tudo bem? Mas nesse caso ele está pedindo para usar em kgf, né? Então a gente vai usar essa unidade mesmo não sendo a correta. Estou com um problema em separar as páginas aqui. Então ele fala assim, desprezando o atrito e considerando que as polias e as cordas ideais, o módulo da força F, que equilibra o peso em quilograma-força, kgf, é igual a quanto? Então, olhando aqui, quantas roldanas móveis a gente tem? Então, quando eu puxar essa corda para baixo, essa corda vai ser puxada, vai elevar essa polia. Quando essa polia levantar, vai puxar essa corda que vai levar essa daqui. Então, eu tenho duas móveis e uma fixa. Duas móveis, né? Então, questão número 21. Qual é o número de polias móveis? Duas. Tá? Qual é o peso que eu tenho que levantar? O peso é 120 kg força. Certo? Beleza, gente? E a questão quer saber qual força eu tenho que fazer. Então, vou pegar aqui. Ó. Se eu pegar essa equação, a força que eu preciso fazer é peso dividido por 2 elevado a n. Então, vamos fazer a continha aqui. Qual é a força? Tem que ser o peso, que é 120, dividido por 2 elevado a n. Qual que é o número de rodanas móveis? 2. 120, 2 elevado a 2, 4. Ou seja, nessa situação, a força que eu preciso fazer para levantar esse objeto aqui é de 4 vezes menor. 120 dividido por 4, 30. 30 quilogramas força. Então, na apostila aqui, resposta correta, a resposta número 4. 30 quilogramas força. Pessoal, alguma dúvida sobre roldanas móveis? Tá tranquilo? Difícil? Hein? Falem comigo. Tão difícil assim? Então, Pra mim tá tranquilo. Pra mim beleza. também. Então, pessoal, sabe, antes da gente encerrar, eu só quero passar mais uma definiçãozinha, tá? Eu só vou passar a definição hoje. Daí, na quarta, que a gente tem 2 aulas, a gente faz exercício e vê a última parte de forças. Mas aqui é assim. Então, cada rodada móvel vai dividir a força pela metade. Eu poderia fazer um esqueminha assim, quer ver? Que é usado em guindaste. Seria assim. Aqui está o objeto que eu tenho que levantar. E eu prendo várias roldanas nele. Então ficaria assim, ó. 1, 2, 3. Vou colocar 4. Aqui está o teto. E no teto eu prendo várias também. Beleza? Daí a corda, ela passaria dessa forma. Ela prende no teto, passa na primeira, passa na segunda, passa na terceira. Ela vai fazendo assim. Então, no momento em que eu puxar aqui, todas essas cordas vão esticar e o objeto vai subir. Como eu tenho 4 roldanas que vão se movimentar, nessa parte de baixo ficaria 2 elevado a 4. Então, nesse caso, a força que eu tenho que fazer 2 elevado a 4 é 16. O peso do objeto é dividido por 16. Certo? E eu posso colocar várias roldanas, né? Certo? Quantas eu quiser. Daí o peso vai diminuindo, a força que eu preciso fazer para levantar diminui também. Então só tem que tomar cuidado, tá? Qual que é o principal erro que acontece nesse tipo de questão? O N é só o número das móveis. Então aqui eu tenho 8 no total. Mas quantas se movem? Somente 4, né? Que tem movimento. As outras estão fixas no teto. Beleza? Pessoal, tá escrito ali que falta 3 minutos, então eu vou definir para vocês em 3 minutos. Próximo conteúdo. Só definição, tá? Daí a gente faz exercício na quarta-feira. Então, força de mola. Eu quero que vocês vejam a obviedade. Imagina que eu tenho aqui uma parede e eu prendi uma mola. E a mola está assim, presa na parede. Se eu fizer uma força, o que vai acontecer com essa mola? Ela não vai esticar. Certo? E se eu fizer uma força maior, o que vai acontecer com o tamanho da mola? Ela vai esticar mais. Certo? Então a equação da força de mola, que a gente pode também chamar de lei de Hooke, ela afirma que a deformação da mola é proporcional à força. Então, afirma que a deformação é proporcional à força.
Ou seja, quanto mais força eu aplicar, mais a mola estica. Não parece meio óbvio isso? Sim. As principais leis da ciência são obviedades escritas de uma forma lógica. Então essa é a lei de Hooke. No caso de mola, eu posso tanto esticar quanto amassar. Se eu apertar essa mola, né, com uma força, ela vai encolher. Se eu apertar com uma, encolhe mais. Mas a força de mola, ela também vale para elástico. Então, se eu pegar um elástico e esticar, ele vai aumentar a deformação dele, né? Certo? O que é a deformação? A deformação é só o tanto que ela amassa, tá? Então, seria isso daqui, ó. A gente vai chamar de x, tá? Então, isso é a deformação. É o tanto que ela estica em relação ao tamanho original. Aqui, como eu fiz força maior, a deformação seria maior. Tudo bem? Daí na outra aula eu vou transformar essa ideia aqui numa equaçãozinha bem simplesinha, em que a gente vai relacionar a força aplicada na mola com o tanto que ela amassa. Beleza, gente? Fechou então? Sim. Ok. Então, tchau para vocês. Na quarta a gente tem 2 aulas e a gente continua, tá? Beleza? Ok, pessoal? Então, tudo certo. Então, tchau para vocês e até quarta. Não tem atividade para casa hoje, hein? Tchau, pessoal. Vou ficar